Minha gente, quinta-feira, ó, cheirinho de sextou. Vamos para o nosso pensamento do dia? Quando você pede a Deus para vencer uma maratona, Ele te envia um par de tênis, não uma medalha, viu? E isso não é sobre corridas. Já aproveita muito para seguir as nossas redes sociais, coloca na tela. Estamos no Instagram, tvcidade.ma, aproveita, segue por lá. Você acompanha toda a nossa programação, não só do Vem Comigo, mas de todos os programas da casa. Estamos no Facebook, no TikTok, no X, ou seja, em todas as plataformas. E também tem o nosso YouTube, TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. Já se inscreve no nosso canal. E olha só, gente, para quem trabalha com atendimento ao público, a pergunta é: você sabe como lidar com as reclamações de clientes? Sabe, Rafinha? Olha só, como tratar de maneira técnica e prática essa questão e como encantar os clientes e vender mais, fidelizar e aumentar as vendas. Pois é, essa arte desafiadora de vender. É sobre tudo isso que a gente conversa hoje com ele, com o professor de negócios, Fernando Coelho, ele que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo. Professor, primeira vez não vem comigo? Primeira vez não vem comigo. Primeira de muitas. Espero que sim. Um prazer estar aqui com você, com sua audiência e com esse time maravilhoso. Professor, olha, essa arte, né, de vender, os desafios são muitos? São muitos, porque a gente está em uma sociedade cada vez mais conectada, onde o cliente ele está cada vez mais impaciente. Eu costumo dizer nos meus livros e aulas que o cliente hoje ele confronta-se com a falta de tempo, ele é mais ansioso, ele quer tudo mais rápido e além de tudo isso ele quer bom preço, uma boa oferta e uma boa experiência. E as marcas, elas têm que estar preparadas para atender esse cliente. Ele está ali numa correria do dia a dia, já ali num estresse. É questão de segundos ali que o vendedor, o atendente, ele precisa captar, entender ali o perfil daquele cliente? Questão de segundos. Hoje a gente tem diferentes perfis de clientes e aí tem uma máxima que nos ensinaram errado, que é atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Que legal isso, né? Porque a gente acha que essa máxima está correta, mas por que está errado? Porque existem três tipos de clientes. Está errado. Sim. Eu não tenho que atender o outro como eu gosto de ser tratada, né? Por quê? Existem três tipos de clientes. E aí, para quem está em casa, que trabalha com venda, que é empreendedor, que quer empreender, tem um cliente que ele é visual, tem um cliente que ele é auditivo e tem um cliente que ele é sinestésico. Qual é a diferença? O cliente visual, ele chega no restaurante, eu sou visual. Então, esse cliente visual ele é mais rápido. Ele chega no restaurante, ele pega o cardápio e fala assim, eu quero o número 2. Ele já é rápido e prático. Ele é rápido. O cliente que é auditivo, ele pergunta, o que tem aqui no número 2? Então, esse cliente, ele aprende ouvindo, ele vive e assimila as coisas ouvindo. E o sinestésico, tem muita gente que é assim, ele vira e fala assim, o que tem nesse número 2? Aí você responde para ele. E ele vira e fala assim, mas eu consigo provar? Me dá um pouquinho. Como é a textura disso? Ele aprende sentindo. Qual é o grande papel do vendedor? Esse é o terceiro perfil. É o sinestésico, né? Qual é o grande papel do cliente, do vendedor? Identificar qual é o perfil desse cliente e atender ele de acordo com as necessidades e de acordo com o perfil de cada cliente. Então, tem muito vendedor que está despreparado, tem muito atendente que está despreparado e esse cliente ele percebe, se ele não se sente bem, ele vai gastar o dinheiro dele na concorrência. A questão ali tem um segundo perfil, que é o que ouve. É o auditivo. É o auditivo. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho para esse lado. A gente pode estar vendo ali, mas a gente faz questão de perguntar. A gente quer ver o ser humano respondendo. Exato. Porque aí pode estar ali, mas vai que não tenha nesse dia, né? Sim. Então é isso. Então, às vezes, é muito mais difícil, na verdade, o atendimento ele é muito mais difícil do que a gente imagina. Muita gente preciso ter técnicas. É técnica, né? Atendimento e vendas são técnicas, né? O Ailton falou ali, tem vendedor que vende até casa pegando fogo. Talvez não. Por quê? Você precisa, enquanto técnica, entender o perfil, as necessidades, o desejo desse cliente, entender qual é o estilo emocional desse cliente. Tem cliente que é mais rápido e mais racional. Tem cliente que é mais rápido e mais emocional.
Tem cliente que faz conta, né, bota na planilha do Excel, ele é racional. Eu preciso identificar qual é o perfil desse cliente. Tem uma metodologia técnica que eu falo no meu livro, que é o método OET. Você que está em casa, né, anota isso. O que é o OET? Observar, entender, tratar e encantar. Então, você chegou na minha loja para comprar qualquer produto. Eu vou observar, eu vou ouvir, eu vou entender a tua real necessidade. O que no geral acontece? O vendedor ele quer te empurrar qualquer coisa. Aí você pergunta para ele numa loja de roupa, eu tô bonita? Ele fala, não, tá linda. Ele só quer te empurrar. Ele não entende a tua real necessidade, ele não faz o que a gente, na área de vendas, chama de diagnóstico de vendas e venda consultiva. Ele vai te empurrando qualquer coisa. Então, para vender bem, você precisa, enquanto negócio, entender quem é que está ali na tua frente. Eu costumo dizer que o vendedor ele tem um quê de psicólogo. Sim. Ele precisa entender como conduzir ali o aspecto mais emocional desse cliente. E isso faz muita diferença. O olhar também faz toda a diferença. Porque, por exemplo, às vezes a gente chega numa loja e a pessoa nem chega a te olhar direito. Tu tá conversando, mas ela tá aqui no computador, tá no celular. Esse atendimento aí pode... Ou seja, não captar aquele cliente, pode prejudicar. É o que na psicologia de venda, na psicologia de consumo, a gente chama de rapport. O que é o rapport? É uma teoria de conexão emocional. Então, existem alguns elementos universais para criar conexão. O primeiro é olhar nos teus olhos. Então, eu crio conexão, se eu sou vendedor, olhando nos seus olhos. O segundo é te chamar pelo nome. O nosso nome é a coisa mais importante para a gente, que a gente ouve desde a fase infantil, desde a barriga da nossa mãe. Então, quando você, durante todo o atendimento, está aqui chamando o cliente pelo nome, você está conectando-se emocionalmente. Outro ponto que é extremamente importante dentro da técnica do rapport é você, ao entender a necessidade desse cliente, por várias vezes repetir essa necessidade e apontar a sua solução. Então, isso faz muita diferença nessa conexão e estimula a tomada de decisão desse cliente. Por que muita gente não consegue converter a venda? Porque não entende que lá do outro lado tem um ser humano e que as tomadas de decisão desse ser humano não são tão racionais quanto a gente pensa. Tem algumas teorias que falam que 80% das nossas decisões são emocionais e acontece dentro do ponto de venda. Você compra ali na hora, na emoção. Já aconteceu de alguém virar para ti e falar assim, você merece. Aí você fala, eu mereço mesmo e compra. É uma tomada de decisão emocional. Foi nesse mimimi aí que... É uma tomada de decisão emocional. Quase cheguei no ferrei. Então, professor, aumentar essa produtividade, né? Quais são os caminhos que devem ser tomados para esse vendedor, para esse profissional que está nos assistindo agora? Maravilha. A minha dica aqui agora não vai para o vendedor. Você falou de produtividade, a minha dica vai para o empresário. Pronto. Por quê? É um erro gigante que eu olho em vários negócios, inclusive aqui locais na nossa cidade, de que as empresas elas não têm processos e não treinam pessoas. Se tem algum empresário assistindo a gente, eu vou fazer essa pergunta direto. Qual é a câmera que eu olho? É essa, né? Olhando para o empresário. A sua empresa, ela tem um procedimento operacional padrão desenhado? Se não tiver, muito provavelmente cada um está fazendo de um jeito. Tá uma bagunça essa empresa e não existe a padronização. Quando a gente fala de atendimento de excelência, a excelência só acontece com padrão. Então, se a sua empresa ela não tem o padrão escrito, e tem empresário que vira para mim e fala assim, não, mas eu falo. Tá escrito? Não tá escrito, se não tá escrito não adianta falar. Então tem que estar escrito, que é o que a gente chama de POP. POP é procedimento operacional padrão. Depois que você desenha o POP, você vai para as pessoas. Processos e pessoas. Você vai para as pessoas. Você vai contratar as pessoas que sigam aquele procedimento. Você vai treinar as pessoas. Você vai reconhecer as pessoas. Outro erro que eu vejo empresários cometendo o funcionário fez uma coisa boa, tem que celebrar, tem que parabenizar, tem que enaltecer esse comportamento positivo. O funcionário fez algo que está fora do POP, você tem que dar feedback. Então, a boa gestão, ela envolve processo e pessoas. Se aí na sua empresa, você que é gestor, você que é empresário, você que é empreendedor, não existem processos desenhados, muito provavelmente existe uma bagunça empresarial. Então, é o PP que chama... Pessoas e processos. Pessoas e processos.
E aí, então, vale esse cuidado. Agora, é como você estava falando, não é só aqui chegar e falar, tem que ter desenhado. É como se fosse uma... agora o pessoal está nesse planejamento de 2025, metas para 2025. Tem que escrever mesmo. Tem que escrever. Tem que projetar. Só para você ter uma noção, esse é um dado do Sebrae, tá? O Sebrae, referência nacional, ele fala que 80% das empresas fecham as portas antes do segundo ano de vida porque não fazem planejamento. E aí, dentro do planejamento, está o desenhar o processo, estabelecer metas, e não só meta de venda, porque eu vejo alguns empresários falando, não, eu tenho a minha meta desenhada, mas e a satisfação do cliente? Tem que ter meta de satisfação do cliente, tem que ter meta de recorrência de compra, sabe? Um outro erro, também dado do Sebrae, um outro erro que as empresas cometem é 85% das empresas, de acordo com o Sebrae, não faz pós-vendas. Você entrou naquela empresa, você saiu daquela empresa, ninguém fala com você depois que você saiu, depois que você comprou, não existe um relacionamento posterior. E aí o que o empresário que está em casa ele fala? A economia está ruim, o governo está ruim, a concorrência está me roubando o cliente. Será que é governo? Será que é concorrência? Será que é economia? Ou será que também tem muito desse empresário que não planejou, que não desenhou o processo, que não treina a equipe? Chega, faz um exercício, quando terminar o programa, faça esse exercício. Chega em qualquer shopping da cidade e pergunta assim, vocês treinam com frequência aqui? Você tem script desenhado? Você vai ver que não tem. E aí me assusta enquanto professor de negócio, porque às vezes a gente está falando de empresas médias e grandes, né? Então esses são pontos que são extremamente importantes para empresários, gestores, empreendedores olharem, né, e melhorarem. Esse é o intuito. Esse é o intuito. É enxergar que tem um erro, pronto, eu não tenho esse roteiro, não tenho nada desenhado, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Exatamente. E aí daqui para frente é focar em processo, focar em relacionamento com o cliente. O cliente não foi na sua loja, entra em contato com ele. Diz que está sentindo saudade. Coloca uma promoção e uma oferta exclusiva para ele retornar. Isso vai gerar o que a gente chama de recorrência. Recorrência gera mais vendas. E sabe uma outra coisa que é importantíssima a gente falar? O cliente satisfeito, todo mundo aqui é cliente, todo mundo que está assistindo a gente em casa é cliente. O cliente satisfeito, ele volta, ele compra mais, ele indica, ele vira o que eu chamo de influenciador da marca. Ele vira o influenciador da marca, um advogado da marca. E ele dá disso, estou indicando para todo mundo. Exatamente. Quem nunca falou assim, olha, eu comprei isso aqui na loja tal porque eu gostei do atendimento. Então, quando você tem todo esse ecossistema que a gente está conversando, desenhado, estruturado, mas tem que ser intencional, tem que ser estratégico. A loja ela vai vender mais, ela vai gerar mais satisfação e vai gerar, por consequência, mais faturamento. Não é só estar no mercado aleatoriamente. Não é só abrir a porta da empresa. Tem que ter uma estratégia desenhada. Não é só empreender por amor. Colocar lá empreender por amor. Sabe um outro ponto que eu falo muito? Além de professor de negócio, eu dou aula de marketing digital. E eu falo muito o seguinte, não faça nenhuma estratégia de marketing sem antes a sua empresa estar organizada. Por quê? Quando você, empresário, trabalha com uma boa estratégia de marketing, mas a empresa não está arrumada, o que é uma empresa arrumada? Recapitulando, é processo desenhado, processo implementado, metas estabelecidas, metas acompanhadas, pessoas treinadas. Se isso aqui não existe, quando você faz o marketing, você vai gerar insatisfação no cliente que vai chegar e vai se frustrar. Então é extremamente importante que essa empresa tenha isso muito bem estabelecido. Então, para quem quiser saber mais sobre o mundo das vendas, pode assistir uma palestra com você. Inclusive, pode levar um convidado, né, professor? Pode fazer um convite? Deixa o convite aí para o pessoal de casa. Pronto, para quem está assistindo a gente. E assim, essa palestra ela vai acontecer na próxima semana. Hoje é quinta-feira, né? Quinta. Na próxima semana, dia 26, lá no Hotel Luzeiros. A gente está trazendo para São Luís a cofundadora do Reclame Aqui. Já usou o Reclame Aqui? Já fez alguma reclamação lá?
Ainda não. Ainda não? Ainda eu não. já fiz vários. Mas eu fiquei com um sentimento ali, poxa, revoltada, só comigo mesmo. Vai no Reclame Aqui que resolve. Pronto. A gente está trazendo a cofundadora do Reclame Aqui, Gisele Paula. Ela é autora do livro Cliente Feliz dá Lucro. E ela vai apresentar essa palestra no dia 26 para empresários, vendedores, gestores. Uma coisa muito legal. Não é só para quem é da área de vendas. Por quê? Eu digo que o médico é da área de vendas, Sim. o jornalista é um vendedor, o nutricionista é um vendedor. Não é só para quem é de varejo, é para todos os segmentos e todos os setores e todo o tamanho de empresa. E a gente vai falar nessa palestra sobre estratégias para vender mais, para encantar, para fazer com que o cliente vire um fã da sua marca. Gisele vai apresentar a palestra Cliente Feliz dá Lucro e eu vou apresentar a palestra Fidelizando o Cliente na Prática. Então vão ser 2 palestras, vai ser uma noite incrível. E você falou da casadinha, né? Sim, a gente está com uma promoção muito legal neste evento, que você compra o primeiro ingresso e o segundo, para você levar o seu amigo, sai com 50% de desconto. Para empresas que querem levar os seus funcionários, seus colaboradores, a gente também tem condições especiais. Tá aparecendo aí o Instagram na tela, aqui embaixo, né? Coelho Fernando falou, a gente tem condições exclusivas para empresários que querem levar os seus times. Então, depois dele dizer que jornalista tem também que... vende. Então, eu acho que eu fui intimada. Eu acho que eu vou e vou levar uma amiga que é comerciante. Pronto. Pronto, deu um match assim perfeito, Maravilha. Né? Pois prontíssimo. O Instagram está aí. Coloca Coelho o Instagram Fernando, novamente. Coelho Fernando falou. E também tem o do Instituto Experiência do Cliente, @Instituto Experiência do Cliente, @Coelho Fernando falou. E também tem o @Instituto Experiência do Cliente. Então, recadinho dado, ó, partiu e só vai, viu? Professor Fernando, muito obrigada. Muito obrigado, eu que entrevista. agradeço. Espero mais vezes, eu vou lá, ó, quero vender bastante em 2025. Vamos lá. E você Só vamos? Só vamos. E você que está em casa, a gente também te espera. Eu quero que as pessoas cheguem lá no evento e falem assim, olha, eu tô assistindo, vem comigo. Pronto. Olha, gente, vocês não vão esquecer isso lá, viu? Assistir a data, assistir o professor Fernando. Gente, que eu quero ganhar muito dinheiro. Só. Exatamente. Não esquece. Beijo, beijo. Tchau.